Bom dia, alunos do oitavo ano do Colégio Zico Monteiro. Nós estaremos agora dando início à nossa primeira aula de revisão do segundo semestre. Nós vamos estar nesses primeiros dias vendo alguns conteúdos que foram vistos no semestre anteriores. Nós vamos estar vendo algumas atividades pedagógicas complementares do ensino fundamental dos anos iniciais que a regional de séries passou para estarmos trabalhando com vocês. Então, nesse vídeo, eu estarei explicando como que você vai resolver os exercícios que eu estarei enviando em PDF para vocês. Tudo bem? Bom, quem não se lembra de mim, sou o professor Eloísio. Nós estaremos novamente trabalhando o conteúdo de matemática. Nós iniciamos no início do ano de 2020, trabalhamos até o período presencial e alguns meses também na modalidade à distância. Quem não se lembra de mim, tá aí, meu rostinho aí, né? Pois bem, o objeto de conhecimento são os números racionais. Vamos estar vendo sobre dízimas periódicas. Bom, só para dar uma recordada de números racionais, antes da gente entrar no período de aulas online, nós vimos sobre um dos primeiros conteúdos sobre o conjunto dos números naturais. Para quem se lembra, né, o conjunto dos números naturais é do zero para frente, é um conjunto infinito. Como o nome já sugere, esse conjunto nasceu de uma vontade natural dos homens contarem objetos, contarem coisas. Então ele começou a inventar os algarismos para isso. O algarismo 0, 1, 2, 3 e por aí vai. E aí ele começou a fazer algumas operações com esses números. Começou a fazer a operação de soma, depois foi a operação de multiplicação, só que então ele começou a fazer a operação de subtração. E ele percebeu que esse conjunto já não satisfazia suas necessidades. Se ele fosse subtrair, por exemplo, 2 menos 5, dá menos 3. E no conjunto dos naturais não existe números negativos. Então, o homem criou, então, o conjunto dos números inteiros, que além dos números positivos, dos números naturais, vai estar englobando também os números negativos. Então, satisfez a sua necessidade. Só que, então, o homem começou a operar também a divisão. E ele chegou no problema quando vamos dividir, por exemplo, 5 dividido para 2. Metade de 5, 2,5, 2,5. E 2,5 não pertence nem aos naturais e nem aos inteiros. Então, surgiu-se então os números racionais, os números de vírgula, que é o que nós vamos estar vendo hoje, conjunto dos números naturais. Quais são as habilidades essenciais que vão estar sendo desenvolvidas com vocês? Bom, é necessário que vocês saibam efetuar, em contextos significativos, cálculos com potências de expoentes inteiros e aplicar esse conhecimento na representação de números com notação científica. Aqui vai a ajuda para você estar respondendo a primeira questão. Para você responder a letra A, está pedindo para você escrever na forma numérica. Tem um texto com alguns dados e pede para você pegar os valores que está lá e escrever na sua forma numérica. Como assim? Por exemplo, como que eu escrevo 2.000 na sua forma numérica? Bom, 2.000, só eu pegar o número 2 e acrescentar 3 zeros. Como que vamos escrever 3 milhões na sua forma numérica? Vamos colocar o número 3 acrescidos de 6 zeros. E se for o número racional, o número que tem vírgula? Como você observou aqui no primeiro exemplo aqui, ó, 2.000, nós colocamos o número 2 e acrescentamos 3 zeros. Então, para a gente escrever 1,2 mil na sua forma numérica,
nós vamos colocar o número 1, o número 2, e após a vírgula, nós teríamos que acrescentar 3 zeros. Só que nós já temos o algarismo 2. Então, como seriam 3 zeros, mas eu já tenho um número aqui, então eu terei que acrescentar 2 zeros. Porque depois da vírgula, a vírgula é como se estivesse aqui, ó, depois do número 1. Depois da vírgula vai ter que ter 3 zeros. Como eu já tinha o número 2, eu conservo 2 e acrescento apenas 2 zeros. Para me escrever 2,5 milhões na forma numérica, eu sei que essa quantidade de milhões nós colocamos 6 zeros. Como aqui depois da vírgula eu já tenho um algarismo, que é o algarismo 5, então para atingir 6 algarismos, basta acrescentar mais 5 números zeros. Então, a vírgula estava aqui depois do 2, então depois da vírgula vai ter 6 algarismos. Como escrever, então, 1,42 milhões na sua forma numérica? Eu vou escrever, esqueci a vírgula aqui, ó, 142, vou escrever ele, como milhões tem 6 zeros, né? Então, depois da vírgula aqui, eu vou ter que deixar 6 algarismos. Eu já tenho 2, o número 4 e o número 2. Então, para inteirar 6, está faltando 4. Então, eu vou escrever esse número sem a vírgula e acrescentar 4 zeros. Então, 1,42 milhões é o mesmo que 1.420.000. Para você responder, então, a letra A da primeira questão, você vai estar fazendo dessa forma aqui, para escrever na forma numérica. A letra B da primeira questão é para você escrever em notação científica. Não sei se vocês se lembram, mas notação científica foi um dos primeiros conteúdos que nós vimos nesse período de REAMP, né? De aulas não presenciais. Como que você escreve um número em notação científica? Bom, você vai fazer da seguinte forma. Notação científica, na verdade, é para você pegar um número muito grande ou um número muito pequeno e escrever ele de uma forma mais simples, de uma forma mais fácil. Então, para a gente escrever o número 3.000 em notação científica, nós vamos ter que deixar um número maior do que 1 e menor do que 10. Então, vai ter que ter apenas um algarismo. Vai ser a parte numérica e depois nós vamos escrever uma potência de base 10. Então, para a gente escrever o número 3.000 em notação científica, eu vou fazer da seguinte forma. Vamos colocar o número 3 vezes potência de base 10. A quantidade de zeros que tiver depois do número 3 é o número que nós vamos colocar aqui, o expoente. Como 3.000 tem 3 números zeros, nós vamos colocar o número 3 em cima aqui da base 10. Então, 3 será nosso expoente. Para mim escrever 2.300 em notação científica, lembre que eu falei, tem que ser um número maior do que 1 e menor do que 10. Então, eu não posso colocar 23. Eu vou ter que colocar uma vírgula bem aqui, ó, após o número 2. Então, eu vou colocar 2,3 vezes 10. Aí, como a vírgula ficou aqui, após o número 2 e depois da vírgula ficou 3 números, então eu vou colocar o número 3 ali em cima. Como que eu vou escrever 4 milhões em notação científica? Observe que depois do número 4 só aparece números zeros. Então, eu vou colocar o número 4 vezes 10 e a quantidade de zeros que aparece aqui, que são 6, é o meu expoente aqui em cima, 6. Então, 4 milhões em notação científica é 4 vezes 10 elevado à sexta potência. São 6 números zeros depois do número 4. Como que nós vamos escrever 975.000 em notação científica? Lembra lá, ó, tem que ser um número maior do que 1 e menor do que 10. Então, a vírgula vai ficar aqui após o número 9. Então, eu vou colocar o número 9,75.
Como eu coloquei a vírgula após o 9 e após o 9 ficaram 1, 2, 3, 4, 5 algarismos, então eu vou colocar 9,75 vezes 10 elevado à quinta potência, porque após o número 9 ficaram 5 algarismos. Então, isso aí é a dica para você estar respondendo a letra B da primeira questão, notação científica. Para você estar respondendo a segunda questão, letra A, conversões de unidades de medida, transformar quilômetro para metro. Esse conteúdo, não sei se vocês se lembram, mas é um conteúdo que a gente viu antes da gente realizar uma prova, antes da gente entrar nesse período de aula online, antes da gente ficar no isolamento. Olha a tabelinha aí, estão lembrados dela? Então, nós vamos estar transformando quilômetros em metros. A segunda questão, você vai fazer essa conversão. Lembrando que cada unidade que você deslocar para a direita é um zero a mais que você vai estar acrescentando. Por exemplo, como que nós transformamos 2 quilômetros em metros? Lembram lá? Ó, nós vamos do quilômetros, nós vamos andar 1, 2, 3 casas até chegar no metro. Então, eu vou colocar o número 2 acrescidos de 3 zeros. Então, 2 quilômetros é o mesmo que 2.000 metros. Como que eu vou transformar 1,4 quilômetros em metros, então? Quando aparecer a vírgula, professor, nós vamos fazer o seguinte. Quilômetros para metro vai deslocar 1, 2, 3 casas. Como após a vírgula eu já tenho um número, como vai acrescentar, deslocar 3 casas, eu já tenho um número, então basta acrescentar 2 zeros. A vírgula estava aqui, depois do número 1. Então, depois da vírgula, vai ter que ficar 3 casas. Coloco o número 4 e acrescento mais 2 zeros. Como que eu faço, então, para resolver essa última aí? 5,43 quilômetros em metros. Quilômetros para metros, vai deslocar 1, 2, 3 casas. Então, quer dizer que depois da vírgula aqui, ó, vão ter que ficar 3 números. Como nós já temos 2, o 4 e o 3, basta acrescentar mais um zero. Tá aqui, ó. A vírgula estava após o 5. Como vai deslocar 3 casas, vamos ter que ter 3 algarismos. Eu já tinha 2, então eu acrescento apenas mais um algarismo. Então, para responder essa segunda questão, letra A, é semelhante àqueles exercícios que a gente estava resolvendo antes da gente entrar no período de isolamento. A letra B da segunda questão é semelhante à letra B da primeira, que é notação científica. Então, é só você voltar lá e fazer os mesmos cálculos. Ou então, você volta o vídeo e vê a explicação. Ajuda para você resolver a terceira questão, notação científica, como na letra B da primeira e a letra B da segunda questão. Para você responder a quarta questão, você vai transformar a notação científica na forma inteira, ou seja, é o contrário do que a gente fez nas primeiras questões. Como que eu vou escrever 3 vezes 10 elevado ao cubo? Lembra que eu disse, agorinha mesmo, esse número que está aqui em cima, o 3, ele indica a quantidade de zeros que vai estar depois desse número aqui, ó. Então, eu vou colocar o número 3 acrescidos de 3 zeros. Então, 10 elevado ao cubo é o mesmo que 3.000. Como que eu vou escrever, então, 2,3 elevado a 10 ao cubo? Eu vou escrever esse número, 2,3, só que sem a vírgula, eu vou escrever o número 23. E depois da vírgula, eu vou ter que ter 3 algarismos. Como eu já tenho um algarismo, que é o número 3, então eu vou acrescentar 2 zeros.
eu escrevo o número 23, sem a vírgula, e como eu tenho um número depois da vírgula, para inteirar 3, está faltando 2. 2 zeros. 9,75 vezes 10 à quinta. Eu escrevo esse número sem a vírgula, vai escrever então 975. E após a vírgula, eu já tenho 2 algarismos. Eu tenho que ter 5. Como eu já tenho 2 para inteirar 5, está faltando 3 algarismos. Eu acrescento 3 zeros. Para você responder a quinta e a sexta questão, também é conversões de unidades de medida, quilômetros para metros. Utiliza a mesma tabelinha. Quilômetros para metro, acrescenta 3 zeros, ou multiplica por 1000, certo? Como que vamos fazer, então, para responder a sétima questão? Fique atento, pois no texto ele cita o diâmetro da Via Láctea e na questão pede o raio. Não sei se vocês se lembram, mas em uma circunferência, diâmetro é o segmento que vai de um lado ao outro e passa pelo centro da circunferência. Já raio é a medida que vai do centro até a extremidade. Então, o diâmetro vai de um lado ao outro da circunferência, passando no centro, enquanto o raio vai do centro para a extremidade. Olha o exemplo ao lado. Aqui nós temos uma circunferência com diâmetro medindo 20. Se o diâmetro mede 20, ou seja, se o segmento que vai de um lado ao outro, passando pelo centro, mede 20 centímetros, então raio, que é esse segmento que está aí, ó, do centro até a extremidade, mede a metade, ou seja, mede 10 centímetros. A medida do raio é a metade do diâmetro, porque olha só, daqui para cá eu tenho um raio, daqui para cá eu tenho outro raio, então quer dizer que o diâmetro é a medida de 2 raios. Então fique atento que na sétima questão fala sobre o diâmetro da Via Láctea e o exercício está perdendo o raio, ou seja, você vai usar metade do valor. Para você responder a oitava questão, a letra A basta multiplicar 3.840 vezes 2.160 e colocar em notação científica. Notação científica, as primeiras questões. A letra B basta você multiplicar esses dois valores que estão aí e comparar, porque lá pergunta qual é o valor aproximado das casas que você vai estar representando. Então, você multiplica e compara qual o valor que está mais próximo. Nona questão. Para responder, simplesmente multiplica os números. É só fazer multiplicação. Quem quiser usar uma calculadora pode usar para facilitar os cálculos. Quem não quiser pode fazer à mão, não tem problema. E a décima questão. Faça a multiplicação, como na nona questão, só que aí depois pede para comparar e sublinhar o maior número. Como eu sou bonzinho, né, vocês sabem disso, eu fiz a letra A aqui para vocês. 2,54 vezes 103 ou 3,65 vezes 102. Quem é maior? Então, basta você multiplicar, fazer as duas multiplicações e comparar. 2,54 vezes 103 vai dar 261,62. 3,65 vezes 102, 372,6. Quem é maior? 3,6 vezes 102. Então, a décima questão é só vocês fazerem esses cálculos aí. Tudo bem? Qualquer dúvida, vocês podem estar me procurando. Boa aula a todos!